Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, o primeiro vídeo de 2022 e antes de mais nada eu gostaria de desejar a você um ano repleto de coisas positivas, de coisas boas, principalmente de saúde, que é o que mais importa na vida da gente. E se tem uma coisa de positiva que você pode fazer pelo canal é já se inscrever e deixar o seu gostei. Assim o YouTube vai saber que esse vídeo é relevante para você e vai recomendar ele para outras pessoas também. Não deixa de seguir a gente no Instagram, é por lá que a gente sempre avisa quando tem vídeo novo aqui no canal e a gente está sempre postando coisas legais sobre fotografia analógica. Se você gostaria de fazer um curso de fotografia onde pode aprender as técnicas que são aplicáveis tanto na fotografia analógica quanto na digital, tá aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso fundamental de fotografia, o curso que eu sempre digo, não é básico nem avançado, é fundamental. E eu gostaria já de começar o ano, nesse primeiro vídeo de 2022, falando sobre dois filmes que a gente vem utilizando bastante nos últimos tempos aí, que são os filmes de cinema da Kodak, o Vision 3 250D e o 500T. A gente sabe que há mais ou menos um ano atrás o Brasil sofreu uma escassez muito grande de filme, ainda vem de certa forma sofrendo, também a alta dos preços, né? E a Runner Filmes, que é uma representante oficial da Kodak aqui no Brasil, começou a comercializar esses filmes de cinema. Eu já tenho aqui no canal, acho que uns 2 vídeos falando sobre filme de cinema, sobre aspectos técnicos gerais de filme de cinema, mas hoje esse vídeo vai ser especificamente sobre o 500T e o 250D. Vou falar sobre cor, contraste, em quais situações eu gosto de usar cada um deles. Então, voltando a falar da Runner, que é essa representante aí oficial da Kodak aqui no Brasil, eles disponibilizam esses filmes em latas para a gente rebobinar eles e utilizar fotografando no formato 35mm normalmente, sendo uma ótima alternativa para os filmes tradicionais aí de fotografia. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Runner Filmes para você conversar com eles, encomendar lá o seu filme de cinema. A minha intenção inicial era fazer um vídeo separado para cada um desses filmes, mas daí eu pensei assim, eu acho que é melhor eu fazer um vídeo só, porque aí você pode ver os resultados diferentes comparando, um com o outro. Eu já queria falar também que esse vídeo está dividido em 2 partes, quer dizer, é um vídeo só, mas vai ter essa primeira parte onde eu vou falar sobre os aspectos técnicos dos filmes e depois uma segunda parte onde eu vou mostrar eu utilizando esses filmes a campo, fotografando de verdade. E eu participei de uma coisa muito legal, que eu acompanhei uma companhia de reis, que aqui se chama também Folia de Reis, que é uma coisa muito tradicional aqui no norte do Paraná, porém a gente sabe que isso são tradições que ao longo do tempo elas vão deixando de acontecer, Então essa é uma das últimas companhias de reis que acontece aqui no norte do Paraná, em Londrina, na minha região, na região norte aqui, e eu acompanhei eles durante um dia aí numa visita a um patrimônio aqui da região e foi muito legal, então vocês fiquem aí que vai ter muita foto bacana e além disso também vocês vão conhecer um pouquinho dessa cultura da Folia de Reis que é muito interessante, tá? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre... Primeiro eu vou falar sobre o 250D, que é um filme formato 35mm colorido, tá? Que ele pode ser revelado tanto no processo C41, porém que não é o processo nativo dele, quanto no ECN2, que é o processo nativo dele, Eu, sinceramente, nunca vi esse filme, nunca fotografei com ele revelado em ECN2, somente em C41, mas isso para mim nunca foi um problema, eu gosto muito do resultado dele no C41. Antes de eu falar um pouco mais sobre os filmes, cor, contraste, essas coisas, a gente tem que entender que os filmes coloridos, eles são calibrados para uma determinada fonte de luz, seja ela luz do dia, tungstênio, enfim. Porém, cada vez que eu mudo a condição de luz, todas as características desses filmes, eles são alterados para qualquer filme, Se um filme é calibrado para a luz do dia, ele só vai ter 100% de confiabilidade de cores, de representação de cores, fidelidade de cor, vamos dizer assim, se ele for fotografado debaixo daquela luz que ele foi calibrado, que ele foi produzido. Por exemplo, o 250D, ele é calibrado para a luz do dia, Esse D é de daylight. Então qualquer alteração nessa condição de luz, ou seja, se você for num dia nublado, numa sombra, fotografar sobre uma outra fonte de luz, que não a luz do dia, a não ser uma luz que imita a luz do dia, ele vai ter alguma alteração de cor, tá?
Então isso para mim não é nenhum problema, porque eu também gosto disso. Esse filme ele é um filme de ISO então 250, calibrado para a luz do dia, com um contraste muito bom e tons muito avermelhados. Eu gosto muito do que ele passa nos tons vermelhos, né? Então, inclusive nessas fotos que eu fiz no final do vídeo, vocês vão ver aí, vocês vão ver que o vermelho ele é sempre muito saturado e eu acho isso muito bonito. Os tons de verde também fica bem bonito nesse filme aqui. Os filmes de cinema eles trazem algumas características em relação à sensibilidade que é muito importante a gente comentar. Quando você vai fazer alguma correção de cor utilizando filtros, isso eu vou falar mais especificamente no 500T, sempre ele perde alguma sensibilidade, não só pela fonte de luz que é alterada, mas também pelo filtro, né, que acaba eliminando parte dessa luz aí. Então, toda vez que você altera a luz, ou toda vez que você coloca um filtro, você tem que entender que ele pode alterar um pouquinho da sensibilidade, né? Inclusive, o fabricante, não sei se é o fabricante, eu acho, se eu não me engano, eu vi o Vitor Leite comentando isso em um dos vídeos, Vitor Leite do LabLab, que quando você utiliza filmes de cinema para fotografia, essa sensibilidade, que no caso desse filme é de 250, ela tem que ser baixada um pouquinho. Então, eu gosto sempre de fazer ele em 200, tá? Caso você queira utilizar ele em 250 também, eu já fiz isso e, tipo, sua foto não vai ficar subexposta por conta disso, não. Eu só acho que ele te dá uma granulação um pouco mais acentuada, né, quando você coloca mais luz, e o contraste também é alterado um pouquinho para mais. Vou mostrar algumas outras fotos que eu fiz com esse filme aqui. Como eu disse, eu gosto muito de fotografar com ele na luz do dia, aquele solão direto mesmo, né? Fotografia de paisagens, arquitetura, coisas nesse sentido, ele fica muito legal. Tom de pele, muito bom para retratos também, eu gosto bastante. Porém, a gente tem que entender, se você vai para uma sombra ou se você vai para um ambiente fechado, onde você não tem a luz do dia incidindo aí diretamente nesse filme, os contrastes baixam bastante e as cores também dão uma boa alterada aí. E eu considero luz do dia como luz do sol direta. Um dia nublado, ele já tem também alteração de cor. Como a maioria dos filmes de cinema, eu acho que quase na sua totalidade, pelo menos dos que eu conheço, ele tem aquela camada de rinjete, então você precisa tomar esse cuidado na hora de revelar para você conseguir digitalizar ou ampliar suas fotos. Também, ele, por conta disso, ele não é aconselhável revelar em Minilab, porém, alguns laboratórios não tem problema nenhum com isso. Você pode enviar os seus filmes, né, contanto que você avise que é um filme de cinema com essa camada de rinjete. É interessante falar, por exemplo, que esse filme, caso você fotografe ele debaixo de uma luz de tungstênio, que ele não é projetado para isso, ele não é calibrado para isso, você precisa utilizar um filtro de correção e isso já vai fazer a sensibilidade dele cair para 64. Então olha aí, quase 2 pontos de luz, ou seja, para você corrigir essas cores, para ter uma fidelidade maior quando se fotografa com esse filme em luz de tungstênio, você tem que colocar o filtro 80A e isso vai fazer com que a sensibilidade desse filme caia para 64, né? Quase 2 pontos aí, porque esse filtro ele absorve luz, ele come luz, vamos dizer assim. Já o Vision 3 500T, ele é um filme projetado, então, para suas cores serem fiéis à luz de tungstênio, que é aquela luz mais amarelada, né? E o ISO dele também é mais alto, né? A sensibilidade dele é maior, geralmente porque quando você utiliza filmagens, né, que precisa luz, no escuro. Então você tem que calibrar tudo isso, não só em relação às cores, mas também em relação à sensibilidade. Eu gosto de fotografar com esse filme em ISO 400, mas não tem problema nenhum para você fotografar com ele em 500, tá? E ele também tem as suas cores, né, calibradas para a luz de tungstênio, ou seja, aquela luz mais amarelada, o que vai fazer um equilíbrio dessas cores da luz com as cores do filme. Falando sobre isso, luz de tungstênio, uma coisa que muita gente faz. Compra um filme de 500T, coloca um filtro de correção, que nesse caso aqui é o 85B, que é um filtro mais amarelinho, né, para conseguir equilibrar as cores. Qual que é a minha opinião sobre isso? Inclusive também fazer isso com outros filmes. Eu acho assim, ó, o filme, ele só vai te entregar aquela fidelidade mesmo, como eu já disse, quando ele é exposto na condição com que ele é projetado.
Tá? Todas as alterações pode ser sim utilizado com uma possibilidade, não vai ser o mesmo resultado. Se eu compro um filme 500t, coloco um filtro 85B, essa sensibilidade, ó, ela já cai aqui para 320, ou seja, na minha câmera eu tenho que ajustar esse ISO em 320. Vai ser praticamente a mesma coisa do 250D, um pouquinho maior só, né? E ainda assim você não vai ter a mesma sensibilidade nem a mesma representatividade de cores. Eu utilizo o filtro 85B com o filme 500t de tungstênio? Não. Por quê? Porque eu gosto de ter possibilidades de filmes diferentes, né? Não tem muita vantagem eu comprar um filme desse daqui e utilizar um filtro para ele ficar quase igual a esse. Né? Por que eu falo isso? Porque as pessoas pegam esse filme aqui para fotografar de dia, né? Para fotografar na luz do dia, então não tem muita lógica, sendo que fotografar de dia é com esse daqui. A não ser, óbvio, gente, um filme desse custa acho que uns R$1.500 a mais, uma lata dessa. Tá? Acho que R$1.800 uma lata dessa. Você não vai comprar, vou comprar um para de dia, um para de noite. Pô, é caro, eu sei que é. Né? Mas eu acho que o interessante é você utilizar esse filme das mais variadas possibilidades, você conseguir resultados diferentes também. Vocês vão conseguir perceber a diferença desses dois filmes aqui claramente nas fotos que eu vou mostrar lá da Folia de Reis, porque eu fotografei com ambos os filmes, tanto em ambientes interno quanto externo, e a gente teve, vamos dizer, a sorte assim, do mesmo em externo o tempo mudar, ficar um pouquinho mais nublado, um pouquinho mais aberto, e eu fotografar com esses dois filmes em várias condições diferentes. Mas principalmente quando eu troco de filme, vocês vão perceber isso ao longo do vídeo, quando eu troco de filme as cores mudam completamente. Então eu tenho possibilidades de cores diferentes com esses dois filmes sem a correção. Se eu vou corrigir um ou outro, eu vou ficar tudo... O meu pensamento é esse. Se eu corrigir tudo, eu vou ficar praticamente com o mesmo filme. Né? Então, para mim não tem muita lógica, eu gosto de ter essa possibilidade. No 500t, vocês vão perceber que quando eu troco do filme, eu deixo de ter aquele vermelho mais saturado e eu consigo ver uma presença maior do verde na foto toda. Né? Lembrando que o vermelho não é a foto que fica vermelha, mas assim os objetos vermelhos. Já quando eu coloco o 500t, vocês vão conseguir ver isso. O tom de pele esfria bastante e eu tenho uma atmosfera mais esverdeada na fotografia, o que eu gosto bastante. Porém, gente, na minha opinião, esse filme aqui, eu adoro ele. Para mim, a melhor forma de utilizar ele é fotografando à noite, longas exposições. Vou colocar algumas fotos aqui também para vocês verem. Isso porque, obviamente, ele já é de uma sensibilidade maior, mas ele traz uma coloração muito bacana quando você vai fotografar principalmente à noite e luzes da região urbana, né, das cidades. Eu gosto bastante de utilizar esse filme nessas situações. Então, basicamente, o 250D é um filme que eu utilizo ele na luz do dia, né, para fotografar retratos. Esse aqui eu não gosto muito dele para retratos, não. E o 500T já é um filme que eu gosto mais de utilizar à noite. Antigamente, há uns 10 anos atrás, a iluminação noturna era de luz de tungstênio ou luz de mercúrio, que eram luzes bem amareladas. Hoje, aqui na minha cidade, praticamente está toda substituída por luz de LED, né? Então, dá sim tonzinhos mais frios também, certo? Antes que vocês me perguntem aí sobre o rangeette, sobre aqueles halozinhos que ficam ao entorno da fonte de luz, né, quando você fotografa com o 500T de noite, não, esse filme ele não dá essa característica porque justamente ele tem o rangeette que funciona como camada anti-halo. Para você conseguir aquele resultado, ou você usa filtros difusores, alguma coisa nesse sentido, ou então você tira o rangeette dele antes de fotografar, o que eu acho uma coisa muito mais difícil. Né? Acho que no primeiro vídeo que eu falei sobre rangeette aqui, eu comentei sobre tirar o rangeette antes da revelação, o que eu nunca fiz. Né? Eu acho que tem uma certa dificuldade aí. De certa forma, são dois filmes que eu, sinceramente, depois de utilizar, eu não vejo a necessidade de outros filmes. Se eu tiver sempre esses filmes à minha disposição,
para mim tá perfeito. Cores bonitas, tons bonitos, pode ser usado em várias situações diferentes, lembrando que cada situação de luz diferente você vai ter resultados diferentes de luz também. Beleza, pessoal? Mais uma vez, então, eu gostaria de indicar aqui a Runner Filmes, que faz a comercialização do seu filme de cinema, então entre em contato com eles aí, tá aqui na descrição do vídeo o contato, para você encomendar o seu filme de cinema. Também tem vídeo aqui no canal que eu ensino a rebobinar filme de cinema, tem acho que uns 3 vídeos de filme de cinema aqui para você dar uma olhada, beleza? Não desliga esse vídeo ainda, continua assistindo aí, porque é agora que vem o bacana desse vídeo, beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Onde que fica a igreja por aqui? A igreja? É. Qual? Católica. Você desce aqui, você sobe e vai ter a praça lá. Salvador, se Jesus tivesse nascido, como é que nós fazia para salvar? Ele nasceu em Belém, nós fomos para visitar, agora bem alto um vinho para ele voltar. Viva os Três Reis Santos! Viva a Estrela da Guia! Viva o Menino Deus, Filho de Maria! Viva a Dona da Casa com toda a sua família! Aí, mais um aqui. Eu gostei do chapelão. Eu vou fazer esse chapelão, chapeludo dele lá. Aí, ó. Esse aqui é o maior tocador e cantador. É? Esse aqui Chapelão é perder não, né? Chapelão é perder não, é né? quem tá com preguiça hoje. Ele gostou do chapéu do senhor, o chapelão é perder não, né? Aí, olha É aqui quem os tá dois com aqui, ó. preguiça. Olha lá, Zé Lopim, você vai ser a estrela hoje, Zé Lopim. Aí, vamos fazer aqui, ó. Não, Deus abençoe. Você também não? Não, obrigado, Deus abençoe. Eu não vou brigar, não quero tudo não. Então, muito obrigado, muito obrigado. Aí. Obrigado mesmo. Eu queria que juntasse um pouco mais, ficasse mais perto. Abaixa um pouquinho a espada que tá na frente da máscara. Aí. Olhou aqui. Se eu não sair pra dentro, você vai se dividir de novo. É, né? Subiu certo, teria que ser certo. Aqui desconta bastante pecado. E eu que estou gordo também tem que emagrecer um pouco e ficar mais novo, né? Tá certo. Vamos fazer pra cá então, pra ver, ó. Pra cá, vem pra cá os dois. Eu queria que o presépio ficasse escondido. Mas daqui dá, não dá? Eu estava triste que eu não ia ver a Companhia de Reis esse ano. É, né? Eu assisti a Companhia de Reis, eu tenho o CD. Assisti, nossa, acabando de assistir agora. É mesmo? Acabando de assistir meu CD agora. Quem tá lá no fundo pode descer mais um pouco.
perto do rosto, assim, ó. Aí. Tá na sua mão, e nós tava com uma saudade do patrão. Nossa, patrão. Padrinho, a minha espada marrom de marrom, ela está. Jesus nasceu em Belém, nós fomos para visitar. Padrinho, eu peço licença para me acompanhar na sua casa chegar, padrinho. Pode entrar. Agora quem tá mais lá por trás pode ir descendo lá, ó. Aí. Mais uma. Deixa eu pegar outra bandeira agora aqui, ó. Vem um pouquinho pra cá, assim. É isso, pra aparecer mais. Aí. Em 25 de março foi que a Virgem concedeu, 25 de dezembro que o menino Deus nasceu. Os três reis, quando souberam, tiveram grande alegria, já selaram seus camelos, viajaram noite e dia. Ora viva Deus menino na lapinha de Belém, em nome do Pai, Filho e do Divino Espírito Santo, amém. Os três reis chegaram cantando o hino quando chegaram em Belém, para fazer uma semelhança nós vamos cantar também. E no pé da Virgem Pura os três reis se ajoelhou, Virgem Pura deu uma bênção, os três reis se levantou. Viva o menino Deus, filho da Virgem Maria! Viva toda a nossa companhia!